Pessoal, vamos lá. Esse vídeo vai ser bem breve. A ideia aqui é mostrar para vocês algumas funcionalidades e alguns comentários sobre o ChatGPT e DeepSeek, enfim, qualquer inteligência artificial generativa, né, que é esse estilo aqui, essa plataforma que a gente vai dar um input, eles vão processar e vão dar um output para a gente. Lembrando que, e aí eu vou trazer aqui alguns pontos, tá? Lembrando que o ChatGPT e essas outras ferramentas utilizam cálculos matemáticos para encontrar os melhores textos, as melhores palavras naquele contexto. Então, veja, eu coloquei um oi e aí pergunta, automaticamente ele percebe que eu coloco aqui uma forma de saudação, né? De dizer, oi, tudo bem, tudo vai? E aí eles já respondem. Então, basicamente, eu não posso colocar tchau e ele vai entender, tá, qualquer coisa é só chamar. Então, cada contexto que você vai colocando na inteligência, no prompt aqui de comando, você vai conseguir desenvolver, você vai receber algo focado naquilo. Só que aí tem um problema que a gente precisa ter muito cuidado, que é chamado alucinação. Alucinação é quando ou a inteligência artificial, ela de fato alucina. A gente pede uma coisa e ela faz algo totalmente diferente. Isso geralmente ocorre em modelos mais antigos, mas outros também, por exemplo, modelos como o prévio experimental, isso aqui pode gerar uma certa alucinação. Geralmente esses modelos que estão sendo mais utilizados, que foram lançados oficialmente, têm probabilidade de ter menos alucinação, tá? E vamos lá, falando de pesquisa, né, agora de fato. Se eu quiser que a inteligência artificial crie alguma coisa que me auxilie em pesquisas, tá? Porque, enfim, pesquisa está cada vez maior, os artigos estão... A gente recebe cada vez mais artigos e isso, de fato, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir reter tudo. A gente já não consegue hoje. Imagina com a inteligência artificial, a gente não vai conseguir reter tudo. Então, a inteligência artificial essa é a única dica que eu quero dar nesse vídeo aqui. Ela vai auxiliar você a ter certo conhecimento prévio daquilo que você pretende estudar. Então, por exemplo, eu estou aqui no doutorado e estou fazendo pesquisa sobre segmentação de mercado. O que é que eu vou perguntar para o ChatGPT? Fundamentação de segmentação de mercado. E aí ele vai me dar um retorno aqui e explicar um pouco dessa segmentação de mercado. E isso é o que é interessante para a gente utilizar. Mas olha só que loucura. Ele está pegando autores. Kotler Keller é um autor que é muito mais focado, ele é um ótimo autor, tá? Ótimos autores, mas muito no sentido de didático, de ensino, não de artigos. Ou seja, se eu fosse uma pessoa ignorante no sentido de não ter o conhecimento de segmentação de mercado, não ter visto outros autores, e se eu fosse direto aqui, provavelmente eu poderia desenvolver uma pesquisa muito limitada. No entanto, o ChatGPT ele trouxe um autor aqui interessante que é esse Smith, que de fato tem um artigo em 1956, foi o primeiro que eu encontrei sobre segmentação, e aqui ele foi mais assertivo. Então, a partir desse documento aqui, desse trecho aqui, eu posso buscar me especializar mais e ver se eu encontro palavra-chave que vai me auxiliar a desenvolver a minha pesquisa. Então, o vídeo era basicamente esse mesmo. Eu só queria mostrar para vocês alguns pontos da inteligência artificial. Eu recomendo demais que utilizem a inteligência artificial como uma ferramenta, obviamente. Nunca fala, cria uma introdução para eu colocar em um artigo. Por favor, pessoal. Isso aqui pode dar muito problema para vocês, muito problema. Porque isso aqui ele tem um risco muito grande de alucinar, tá?
E aí também ele pode não trazer as referências corretas. Aqui ele não trouxe referências, por exemplo, aqui ele falou de Smith, e eu lembro de Smith, tem um artigo de fato do Smith, mas é porque eu já fui atrás na Scopus, na Web of Science, e consegui sim desenvolver o trabalho. E olha como ele é raso, sabe? A inteligência artificial ela ainda é rasa. Mesmo eu pedindo outros modelos, tem esse também investigar. E aí, esse investigar ele é um pouco mais profundo. Por exemplo, vamos fazer aqui na prática para mostrar para vocês o que é que ele faz. Eu já fiz o teste disso aqui também, mas mesmo assim, não dá para a gente copiar 100% o que o ChatGPT vai nos disponibilizar. Então, por exemplo, vejam aqui, investigar, né? Eu só tenho 10 restantes. Eu acredito que pode ser na... Eu tenho a assinatura paga do ChatGPT, tá? Então, eu pedi para criar uma introdução para eu colocar em um artigo científico de segmentação de mercado, algo bem superficial. Outro assunto que está crescendo bastante é o prompt, ou seja, quão assertivo a gente pode desenvolver esse prompt, tá? Mas, quando eu boto aqui investigar, ele já me traz algo diferente disso aqui. Vejam que aqui eu só pedi e ele me deu. Aqui não, opa, peraí. Eu posso fazer isso, eu posso fazer a introdução. Mas precisa ter um alinhamento maior. Então, ele pergunta, qual é o foco do meu trabalho? Eu vou colocar aqui segmento de varejo. Não é meu segmento, mas eu vou colocar para a gente fazer o teste. Você vai aplicar alguma metodologia específica, análise de cluster, pesquisa de campo, estudo de casos. Vamos supor que eu quero fazer uma modelagem de equação estrutural. Pretendo desenvolver um modelo de equação estrutural, para a gente dar uma olhada. Perfeito? E qual é o objetivo principal do artigo? Analisar fatores de decisão de compra, vamos dizer assim, para ver o quão ele vai, porque isso aqui está muito superficial, esse comando aqui, mas vamos ver o que é que a gente vai conseguir baseado nesse modelo ChatGPT 4o e no investigar. Quando a gente pesquisa esse investigar, ele já começa aqui iniciando a investigação e, de fato, ele está, sim, fazendo pesquisas na internet, está tentando buscar artigos científicos para fazer essa pesquisa. Ela leva um certo tempo, tá, para fazer, talvez eu corte esse vídeo, mas enquanto isso, eu quero comentar uma coisa com vocês, tá? A IA, pessoal, é uma ferramenta. Ela é como uma calculadora que vai te auxiliar a alcançar um certo objetivo. Obviamente, quando eu falo calculadora é no caso de ferramenta, tá? Mas, por exemplo, o Google, antigamente a gente ia para uma biblioteca, antigamente a gente comprava livro de enciclopédia para a gente entender alguma coisa. Hoje a gente tem um Google, agora a gente tem a inteligência artificial. A sacada da inteligência artificial é que ela conseguiu gerar conhecimento, gerar respostas automáticas, tá? Mas quem está comandando isso ainda é uma pessoa. Ainda é uma pessoa, porque eu não sei o que pode acontecer no futuro. Mas o ser humano, o processo criativo do ser humano ainda é uma coisa que eu acredito que a IA vai levar um certo tempo para conseguir se desenvolver dessa forma, tá? Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, enquanto ainda está carregando, vou dar um corte e quando ela carregar, eu volto já. Voltando aqui, pessoal, ainda está carregando, tá? Vamos ver aqui, ok, perfeito. Ainda está carregando aqui, mas vejam aqui que ela vai explicando, a inteligência artificial vai explicando o que ela está fazendo. Ó, estou coletando informações sobre segmentação de mercado varejo. Colocou aqui um link do Elsevier, tá? Que basicamente é da Scopus, enfim. Provavelmente é um artigo que pode ser que esteja um bom journal, e aí vai trazendo aqui a PLS 100,
no comportamento do consumidor, uma linha diferente, enfim, está trazendo aqui algumas informações. Mas enquanto isso aqui ainda está carregando, eu quero mostrar para vocês outra possibilidade que a inteligência artificial generativa nos dá, que é na programação. Eu tenho alguns projetos que eu pretendo lançar futuramente, mas aí eu preciso me estabilizar um pouco melhor para poder focar mais nisso. Mas, por exemplo, olha que interessante o que a IA pode fazer. Aqui, pessoal, aqui é um algoritmo, é um código de inteligência artificial, mas eu quero que vocês foquem mais nisso aqui, ó. Estou aumentando aqui. Eu estou fazendo um artigo sobre segmentação de mercado, uma revisão para eu entender o que é que está em voga. E aí eu criei aqui um prompt. Você é uma IA treinado para classificar texto, determine se o título está alinhado com o tópico segmentação de mercado em marketing e mercado B2C. Enfim, eu defino o que é segmentação de mercado, ou seja, eu li artigos antigos, anteriores, eu tenho um conhecimento prévio e aí eu trouxe, olha, segmentação de mercado é isso aqui, mais definido sobre grupo e tudo mais. E também defini o que é o mercado B2C para tentar explicar um pouco para ela, para a inteligência artificial. E aí eu pedi para responder se aquele registro que a gente geralmente exporta de uma, vamos ver aqui, de uma Scopus da vida, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. No Scopus da vida, com coluna e tudo mais. Eu pedi para ela criar uma nova coluna dizendo sim ou não, tá? Claro, tem outra programação envolvida para poder criar essa coluna, tá? Não foi só a IA que criou. E aí eu utilizei um modelo diferente. Vejam aqui que eu estou utilizando o DeepSeek, tá? Não estou utilizando o ChatGPT porque é um custo relativamente alto. E olha que legal. Tem um negócio chamado Logs, que basicamente ela vai explicar exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O que o ChatGPT está fazendo aqui no lado direito, como vocês podem ver. Estou lendo sobre segmentação de mercado, estou olhando fontes e tudo mais. Tá aqui. Tá aqui, ó. Só que, lembrando, isso aqui eu rodei no meu notebook, algo mais controlado. Por isso que eu confio um pouco mais nisso aqui do que prováveis alucinação do ChatGPT, porque ela está trocando informações com o servidor dela. Aqui não, aqui eu estou trocando informações apenas com o que eu estou programando. E aí, provavelmente, a confiabilidade é um pouco maior. Mas olha que legal. Basicamente, aqui ela está dizendo que precisa determinar se o título, ou seja, que é o título do artigo já, do registro, esse título aqui, ó. Basicamente, eu preciso saber se esse título aqui está alinhado com esse tópico aqui, aí ele vai quebrando em partes, aí vai entendendo e tudo mais, vai discutindo, ele mesmo vai discutindo, e no final ele responde, ó, ele responde aqui, yes, faz sentido sim o que a pesquisa, faz sentido o artigo com o que você está pesquisando, basicamente. Por que eu fiz isso? Quando a gente faz revisão da literatura, por exemplo, a gente leva um certo tempo, né, para escolher os artigos. E isso aqui foi uma forma de eu deixar o computador trabalhando e eu fazer outras coisas. E deixei o computador aqui rodando o código e fazendo esse critério de seleção. Obviamente eu vou colocar na metodologia o que eu fiz, o código que eu apliquei, o modelo que eu apliquei, para mostrar, olha, foi feito assim. E o resultado foram esse. Pode ser que venha um futuro autor e diga, olha, putz, isso aqui tá tudo errado, ou não, isso aqui, pô, legal, isso aqui tá fazendo sentido, isso aqui, beleza. Ah, mas tem um modelo melhor. Ah, por que você não aumentou a temperatura? Eu tentei, temperatura aqui, pessoal, eu deixei o modelo o mais determinístico possível. Eu evitei que ele viajasse, vamos dizer assim, refletisse de forma muito no mundo das ideias, muito idealista. Foca, seja o mais determinístico possível, tá?
Então vamos voltar ali, porque eu acredito que, ok, ainda está carregando, mas olha que interessante, trouxe aqui 14 fontes. Ah, Patrick, e essas fontes são confiáveis? Não sei. É preciso pesquisar, é preciso entender. Eu vou clicar aqui em um, mas eu acho que não vou conseguir. Isso. Eu não vou conseguir porque ele vai me direcionar para o... Não vai me direcionar para o artigo em si, mas sim para o Cielo aqui, a base geral, sem entrar. Mas quando eu carregar isso aqui, daí eu mostro sim o final, né? Lembrando que eu pedi o quê? Eu quero uma introdução para colocar em artigo científico, segmentação de mercado. Um prompt totalmente cru, superficial. E depois eu coloquei aqui, focar na segmentação do mercado, desenvolver um modelo de equação estrutural e analisar fatores de decisão de compra. Foi basicamente isso. Quando eu carregar aqui, eu volto com o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Levou uns minutos aí para carregar, mas aqui ó, aqui diz o tempo. Levaram 20 minutos, mas olha que loucura. 32 fontes, ou seja, o ChatGPT foi em 32 fontes para poder desenvolver esse trabalho. E aí ele traz aqui um texto aparentemente robusto, tá? Traz aqui autores, traz aqui as citações e agora sim a gente consegue clicar em cima. Opa, olha aí, ó. Parece que está fora do ar. Ainda bem que eu cliquei para a gente ver os problemas, mas parece que esse está fora do ar. Vamos ver esse aqui. Provavelmente é o sistema Cielo que está fora do ar. Vamos ver, Cielo. Tá. O sistema está fora do ar, tá, pessoal? Mas vamos lá, vamos procurar outra citação que ele... Repositório IFPB. Aqui ele trouxe, e ele trouxe até a marcação. Nossa, que interessante. Fatores IFPB. Cielo de novo, que está fora do ar. Mas pronto, um ponto que eu já não tenho... Não é um texto, uma pesquisa de fato. Aqui ele traz, todo o parágrafo que ele traz, aparentemente ele está trazendo só uma citação, tá? E não no sentido de uma citação a um autor, mas não tem uma conexão entre autores, não tem a conversa existente que a gente geralmente desenvolve em pesquisas. Aquela validade, tanto interna e externa da pesquisa, aqui eu não consigo enxergar, só pelo fato dele estar utilizando apenas uma citação e um mesmo artigo em um determinado período. Ele vai, ó, aqui UFSC, ó, aqui é UFSC, ok, veio, mas aqui é UFSC, aqui é UFSC. Vamos lá. Aqui ele traz esse aqui. Ok. Aí trouxe o FURB. Aí trouxe, enfim, aí ele trouxe, são 32 fontes de fato, mas vejam, ó, aqui, esse aqui, ó, quem é o autor, é essa pessoa aqui. Se eu voltar aqui e clicar, é o mesmo artigo. É o mesmo artigo. Então, uma deficiência, se você for professor e está assistindo esse vídeo, ó, já vejam que os trabalhos geralmente não tem uma conversa entre os autores. A compra por impulso, ok. Mas vejam que ele traz sim um texto bem robusto, com algumas coisas que daria até para colocar lá no artigo. Sim, daria para colocar. Mas você vai colocar? Claro que não, pessoal. Você pode fazer o que quiser. Mas isso pode gerar consequências bastante drásticas no seu desenvolvimento. Imagina se a gente se acostumar a copiar e colar isso aqui. Vou copiar isso aqui porque, putz, o texto está muito bom e vou colocar lá no meu texto. O seu cérebro, o nosso corpo, está acostumado, busca sempre o conforto, tá? O desconforto é ruim. Ir para uma academia
malhar é ruim, fazer um treino lá, o seu corpo vai ficar dolorido. O nosso corpo não foi programado para desconforto, foi para ser confortável. E aí, se a gente utilizar isso, o nosso cérebro vai se acostumar a um ponto de que, vou fazer de novo, e de novo, e de novo. E futuramente você não vai ter o pensamento crítico, você não vai conseguir pensar. Então tenham bastante cuidado quando utilizem essas ferramentas. A inteligência artificial essa IA generativa começou recentemente assim, de uso público, então é uma ferramenta em massa, ainda tem muita coisa para melhorar de fato, mas ela já é uma ferramenta assim, bastante poderosa e perigosa. Então tenham cuidado, sejam críticos e façam boas pesquisas. Leiam, criem o seu arcabouço teórico, o seu conhecimento, a sua intelectualidade. Façam leituras de trabalhos, sejam eles densos, leves, mas leiam. Leiam livros. É muito importante para o nosso desenvolvimento, até mesmo pessoal também, não só profissional, como eu estou falando aqui. Mas no mais, o vídeo é esse. Eu disse que ia ser breve, mas acabei postergando aí alguns pontos. Se você tiver alguma dúvida sobre inteligência artificial, deixa o comentário aí embaixo, tá? Que aí eu vou tentar responder. Também eu mostrei aquela questão da programação também, se vocês, estou interessado, achei legal, tal, como é que faz. Comentem aí, se vocês tiverem dúvidas sobre pesquisa, comentem também, que aí eu vou verificando os comentários de vocês e vou desenvolvendo vídeos, tutoriais, cursos, consultorias, enfim, várias coisas para ensinar vocês como fazer pesquisas mais otimizadas, com menos tempo, mas também com qualidade. Então é isso, o vídeo é esse e até o próximo.